Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Nós estamos a iniciar nesse momento o nosso direto da greve do call center, nosso Randstad. Temos aqui a malta em peso a reivindicar pelos direitos. Como eu sempre digo, as pessoas às vezes confundem ser pacífico com ser passivo. E nós somos sim pacíficos, mas não abaixamos os nossos braços diante de injustiças, diante de desigualdade, diante de falta de respeito, e nós queremos de forma pacífica reivindicar nossos direitos. Nesse momento nós estamos a utilizar da tecnologia para poder fazer, como todos compreendem a situação que o país tem vivido. Temos vivido momentos de alguma dificuldade em contactos físicos e em reuniões, e nós queremos nesse momento deixar claro e transparecer qual é o motivo dessa greve. Estaremos aqui a falar com algumas das pessoas que fazem parte desse momento, desse motivo de greve, algumas pessoas que nos têm apoiado também e que têm mostrado interesse nessa luta connosco, têm levantado o standard juntamente connosco. Infelizmente, outras pessoas não nos dão resposta ou não fazem parte dessa luta, e nós acreditamos que sem luta não há vitória. E eu queria, antes de mais, que eu tenho aqui duas pessoas que estão com alguma prioridade aqui para falar connosco, eventualmente têm outras situações a tratar. Queria passar a palavra agora para o Sr. André Pestana, do STOP, para nos falar um pouco acerca dessa situação. Bem, boa tarde a todas e a todos. Não sei se me conseguem ouvir em condições. Perfeitamente. Sim? Ok, obrigado. Bem, o STOP, o Sindicato de Todos os Professores, mais uma vez estamos aqui, como já estivemos, salvo erro, no dia 10 de março, também em Coimbra, aí nessa fase presencialmente, olhos nos olhos e sem ainda todos estes constrangimentos que estamos a viver nesta fase inédita da nossa vida. Mas o que nós queremos dizer aqui também, como também quando foi em Lisboa um protesto que houve em solidariedade com colegas vossos dirigentes que estão a ser perseguidos, também estivemos presentes, mas mais uma vez queremos reafirmar a nossa total solidariedade pela vossa luta, porque de facto, como o vosso cartaz acho que se refere muito bem, e agora vivemos esta situação da pandemia, mas de facto a precariedade é um vírus, se repararmos, ainda mais letal do que o coronavírus que neste momento só se fala nos mídias e por todo lado. Ou seja, de facto, esta precariedade existe não só na situação dos call centers, mas espalhada um pouco por todo o país. Os próprios professores, não sei se vocês têm ideia, apesar de algumas narrativas que tentam dar a ideia que a classe docente são todos privilegiados, mas saiu há relativamente pouco tempo um dado que diz que a idade média dos professores contratados, os professores contratados são os professores precários, não é? Como eu, que sou um desses exemplos, é 43 anos. Ou seja, vejam, se a idade média dos professores precários é 43 anos, quer dizer que de facto há muitos que têm acima de 43 anos, alguns mesmo com 50 e tal anos. Para terem uma ideia, na última vinculação em que os colegas foram efetivados, professores contratados foram efetivados, houve duas professoras que tinham mais de 64 anos, e há alguns meses. Vejam a situação que também, infelizmente, afeta o corpo docente nacional. E nesse sentido, nós sabemos bem o que é precariedade, estamos totalmente solidários, temos casos de colegas que estão há mais de 20 anos, todos os anos a serem contratados, que revelam que são necessidades, como vocês também sentem isso, constantes, estruturais, seja da empresa, seja neste caso do Ministério da Educação, mas constantemente somos levados a estar, digamos, precários, ou estarmos a ser usados quando nos convém, apesar de constantemente estarmos a ser solicitados para a situação. Por último, além desta solidariedade sobre esta questão e outras também que eu já referi, a tal perseguição que fizeram e que acho que continuam a fazer alguns dos vossos dirigentes, é pegar também um pouco na questão do que o colega disse, Eliseu Barros, da questão da luta. De facto, quem luta pode não ganhar sempre, mas quem nunca luta perde sempre. E, se me permitem, certamente vocês terão visto que a semana passada o Governo anunciou um plano nacional de erradicamento do amianto nas escolas. E, modéstia à parte, o STOP, apesar de ser o sindicato mais recente da educação, nós fomos o único sindicato neste país que dinamizou lutas e greves contra o amianto nas escolas. E não é coincidência, vejam, esta questão já estava prevista na lei em 2011
e só em 2020 é que se avança para um plano nacional, e bem, atenção, é claro que vamos continuar a estar exigentes e com muita atenção, mas vejam que de facto, quando não se luta, a situação pode se arrastar indefinidamente. Quando se luta, de facto, com protestos, como vocês viram, muitas escolas a fazerem, alunos até juntarem-se muito bem, e a própria greve, que durou de outubro a dezembro de 2019, de facto pode-se conseguir vitórias, e isso, sinceramente, é o que o Stop deseja a todos vocês, que tenham vitórias, porque de facto é muito importante para todos nós. Não só para vocês, mas para evoluirmos como sociedade, como coletivo. Força! Queremos também deixar claro de que essa greve não é uma greve partidária, porque há algumas pessoas que podem estar a pensar de que normalmente tem aquela mentalidade de preconceito de que só quem é de esquerda é que faz greve, não é? Mas infelizmente nós temos visto que a maior parte das pessoas que nos apoiam são pessoas de esquerda. Queríamos passar agora a palavra para o Sr. Manuel Pureza, para deixar aqui um pouco do seu parecer acerca dessa situação. Muito obrigado. Eu queria, em nome do Bloco de Esquerda, trazer uma palavra de apreço, de apoio, de solidariedade com os trabalhadores e as trabalhadoras do call center da NOS, Randstad, que com esta greve têm um gesto de enorme coragem. Qualquer greve é, por regra, um ato de coragem, e uma greve de trabalhadores e trabalhadoras em regime de precariedade é de coragem a dobrar. E, portanto, a primeira palavra que eu queria ter em nome do Bloco de Esquerda é justamente a de aplaudir essa lucidez e essa determinação para a defesa dos direitos de todas e de todos que estão em causa, numa luta que já vem de trás. Em outros momentos estivemos, como tínhamos que estar, convosco. Em março passado isso aconteceu, e voltará a acontecer sempre que esteja em causa a defesa dos direitos de quem tem menos e de quem pode menos. Eu olho para o caderno reivindicativo que está em causa nesta luta e vejo coisas tão elementares quanto a luta por um tempo de pausa de 6 minutos por hora, ou a luta por um contrato efetivo ao fim de 3 anos, ou a luta pelo nivelamento do subsídio de refeição, ou a luta pela reposição do subsídio de assiduidade que foi cortado pela administração. São coisas que são elementares, são direitos básicos, e, portanto, é uma luta que é justa, que merece apoio de todas as pessoas que têm a noção do que é importante fazer no mundo do trabalho, sobretudo lá onde, como é o vosso caso, existe uma relação de trabalho, uma relação tão desigual como é aquela que é própria de trabalhadores precários diante de uma grande empresa. Portanto, enfim, termino dizendo que o Bloco de Esquerda vos quer trazer uma palavra de apoio e de solidariedade e de plena concordância com aquilo que o Eliseu disse no princípio, ou seja, sem luta não há vitória, e por isso mesmo é muito importante que, mesmo que não haja vitória total, haja uma luta persistente, porque a vossa luta já conduziu a que a empresa fosse obrigada a negociar. É já um primeiro passo. E a prossecução da luta, de uma forma firme, virá, com certeza, a conduzir a vitórias neste caderno reivindicativo. Força, toda a solidariedade. Queremos então agradecer ao Sr. André Pestana do Stop e ao Sr. Manuel Pureza do Bloco de Esquerda pelo momento de compartilhar connosco nessa luta. Esperemos também que contem connosco quando precisarem de alguma intervenção, se tiver algum princípio de luta, podem contar connosco, estamos prontos para isso. Que nós lutamos pela justiça, pela equidade e pelo respeito, principalmente, não é? Eu quero passar agora a palavra para o Nelson, que foi um dos pioneiros dessa luta, que tem sido praticamente o nosso pivô, e que ele possa também estar a partilhar connosco um pouco acerca do seu pensamento. Nelson? Obrigado, Eliseu. Relativamente àquilo que estamos a fazer hoje,
Antes de mais, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas, incluindo os trabalhadores e também, portanto, pessoas afetas à nossa causa, assim como outras pessoas que poderão estar a ver este direto através do Estás Logado. Como tal, vou fazer só aqui uma pequena recapitulação relativamente àquilo que nós temos feito. Ou seja, devido às grandes assimetrias no que diz respeito ao vencimento ao longo dos anos e à grande precariedade no nosso local de trabalho, que é num call center, geralmente o call center é sempre visto como um ponto de passagem e não um ponto onde uma pessoa pode construir uma carreira, pelo que, uma vez que as pessoas estão sempre a entrar e a sair, é muito difícil construir uma base de luta para a reivindicação de melhores condições de trabalho. No entanto, nós conseguimos construir essa base e de forma a tentar acabarmos com a instabilidade salarial, a instabilidade dos contratos precários, juntamos-nos, juntamente com o STCC, de forma a levarmos as nossas preocupações à empresa. Tal como o Eliseu disse, e muito bem, nós somos pacíficos, mas não somos passivos. As coisas têm realmente que mudar. Elaboramos pela primeira vez o nosso caderno reivindicativo, como disse o Dr. José Manuel Pureza. Grande parte das reivindicações são muito básicas, são coisas que nem deveríamos ter que reivindicar estas coisas. Coisas como melhor higiene no local de trabalho, nivelamento por cima do subsídio de alimentação, a reposição de um prémio de assiduidade que nos foi recortado para ser substituído por um prémio de produtividade única e exclusivamente, que aumenta a precariedade nos nossos salários, reduz-nos rendimentos consoante a vontade de quem faz as próprias métricas para os cálculos das produtividades. Como tal, nós pegamos em todas estas reivindicações decididas por todos os trabalhadores, que tiveram uma adesão de quase 100% dos plenários e todas as votações foram unânimes. Portanto, é realmente um desejo de todos os trabalhadores que estes pontos sejam debatidos com a empresa e, à vista de todos, são efetivamente importantes, essenciais, que sejam tratados e que sejam exigidos. Nós elaboramos pela primeira vez o caderno no dia 15 de janeiro, que submetemos à empresa e demos à empresa um mês para nos responder. Não houve qualquer resposta nesse sentido durante esse mês e, eventualmente, quando agendamos um novo plenário para decidirmos outras ações de protesto, recebemos uma resposta que não ia de todo ao encontro daquilo que nós pretendíamos. Ou seja, nós, todos os trabalhadores, encaramos isso como uma não resposta, pelo que partimos para uma greve. Essa greve, no dia 10 de março, foi uma greve presencial, antes de toda a questão da pandemia, e após a greve continuou a não haver resposta por parte da empresa. Nós já tínhamos estabelecido uma comissão representativa de trabalhadores para falar com a empresa e tínhamos agendado também uma reunião para o dia, salvo erro, dia 25 de março. No entanto, isso foi impossibilitado pela pandemia e depois acabou até por haver toda uma transformação do nosso trabalho e entrando também as questões do teletrabalho pela primeira vez no nosso call center, que isso deu aso a outras dúvidas e outras coisas que nós tínhamos efetivamente que trabalhar primeiro e apoiar os trabalhadores e esclarecer neste mesmo contexto. Tendo sido debeladas pelo menos estas pequenas dificuldades do teletrabalho, decidimos organizar um novo plenário que foi organizado para o dia 19 de abril, para 21 de maio, no qual nós iríamos reagrupar, reorganizar e repor novamente estas mesmas exigências à empresa. Uma vez mais convidamos a empresa a reunir connosco para falarmos sobre o assunto. Houve efetivamente essa reunião
mas foi apenas a reafirmar de posições, ou seja, não houve efetivamente não houve disponibilidade para negociar. Ou seja, neste momento, que isto era o grande medo, que era, em primeiro lugar, não havia respostas positivas, simplesmente porque não havia respostas. Agora há as respostas, mas são respostas que vão ao encontro da atual questão da pandemia, da destruição de postos de trabalho e de que não é possível ou não é financeiramente sustentável que haja qualquer tipo de reposição desse subsídio que nos foi retirado ou do nivelamento por cima do subsídio de alimentação, por exemplo, que são coisas muito básicas. É claro que, apesar de nós compreendermos que é um tempo difícil e é incrível realmente que toda a gente, neste momento em que há perda de rendimentos, nós todos nas nossas famílias estamos a assistir a isso, perda de rendimentos, seja nos nossos prémios, seja pessoas que foram afetadas pelo layoff, pelos despedimentos. Temos famílias também monoparentais que têm dificuldades redobradas e que ainda assim se disponibilizam para fazerem greve, ou seja, uma suspensão do contrato de trabalho que vai fazer com que não seja pago. E não é só um dia, são 2. Ou seja, isso só mostra que realmente há uma grande resolução por parte dos trabalhadores em terem novamente aquilo que lhes foi removido e por melhores condições de trabalho também. Neste momento, são muito básicas as coisas que nós pedimos, uma vez mais. Aliás, nós não pedimos, nós exigimos. E neste caso, sim, trata-se de respeito, trata-se da necessidade de ter estabilidade, ter um emprego estável, um contrato de trabalho estável, com um vencimento que nós possamos contar ao final do mês, porque afinal de contas toda a gente tem que fazer contas. E com a atual situação precária dos nossos salários, dos nossos rendimentos, nós não conseguimos ter esse tipo de estabilidade. E também queremos, obviamente, igualdade. Igualdade para o mesmo trabalho, o mesmo salário. Ou seja, não faz sentido um colega que faz exatamente o mesmo trabalho, tem exatamente a mesma produtividade, trabalha o mesmo número de horas e recebe menos 2,5 €. Que é esta a questão, são 2,5 €. É uma diferença que se nota. Por exemplo, no nosso caso, tendo em conta que o nosso contrato de trabalho, a única coisa que nos assegura são só 635 € mensais, mais o subsídio de alimentação. Isto são 50 € ao final do mês, no subsídio de alimentação. No final do ano são 600 €. Pode não parecer muito até para outras pessoas, mas para nós é essencial. Para nós é muito, para nós faz toda a diferença. E acredito que para a empresa não seja nada de especial e todos nós concordamos com isso. Por isso é que todos nós decidimos levar à empresa estas nossas exigências e continuamos a trabalhar e não havendo resposta da própria empresa, certamente que teremos que continuar a trabalhar e planear outro tipo de protestos. Portanto, uma vez mais, eu gostaria de agradecer a todos pelo excelente trabalho que tem sido feito, pela participação ativa, por participarem nos plenários, por dizerem o que é que pensam, por votarem e por terem efetivamente a coragem de fazer uma greve nos dias tão difíceis como hoje. Sim, nós temos estado praticamente todos conectados. Eu quero incentivar o pessoal que está a nos ouvir, que fazem parte dessa reunião, a se mexerem um pouco, a reivindicarem e deixarem transparecer quem deseja falar, por favor, para eu poder passar a palavra. Mas, entretanto, também queremos ouvir o Zé Brantes, de STCC, que tem estado na luta connosco, já tem alguns dias, embora não faz parte do mesmo centro do que nós, tem estado na linha da frente juntamente connosco nessa batalha. Queremos ouvir de ti, Zé Brantes, algo sobre esse assunto, por favor. Obrigado, Eliseu. Antes de mais, pegar já agora nestas tuas últimas palavras e dizer que quem está na linha da frente são efetivamente vocês
vocês que estão aí a trabalhar portanto, esse elogio é de todo em todo para vós. Dizer também, pegar já agora também nas tuas anteriores palavras, na tua primeira intervenção, quando referiste sermos pacíficos não é o mesmo que sermos passivos, e isso é muito importante, ainda para mais são palavras que na verdade são muito importantes no contexto atual da pandemia em que vivemos, porque a pandemia, a realidade da pandemia que tem sido também, de certa forma, não direi usada, mas um pouco tem-nos deixado a todos, apanhou-nos a todos de surpresa, e portanto tem sido usada pelo mesmo sistema que já fazia a mesma exploração para aumentar ainda mais a exploração, com a vantagem, entre aspas, de haver menos reivindicação devido à própria pandemia, às condições em que vivemos. E vocês aqui, nós aqui todos juntos, estamos a dar uma prova cabal, uma prova na prática, de que mesmo assim, portanto, nós, se quisermos, unidos, e se quisermos realmente, podemos reivindicar por coisas tão justas como aquelas que estamos aqui a reivindicar, e como o Nelson disse, até em algumas delas tão básicas e que não deveríamos sequer ter que reivindicar, como nas condições de higiene e segurança no trabalho, e até o próprio subsídio de assiduidade, que foi unilateralmente retirado. São coisas, na verdade, tão básicas que nem deveríamos, neste caso, deixar. E, portanto, neste sentido, dar os meus parabéns e o meu agradecimento também, como trabalhador de call center que sou, como também fazendo parte da própria direção do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center, que estamos a dar aqui todos juntos esse exemplo para todos, e possa não ser só um exemplo para os trabalhadores de call center, mas também para todos os trabalhadores e trabalhadoras do país nesse sentido, e que é possível mesmo assim, neste contexto, lutarmos pelos nossos direitos. E portanto dar essa pequena nota, e dizer que a luta vai continuar efetivamente aqui também. Estão-se a dar passos lentos mas seguros, e isso é muito importante, e temos que continuar, porque vamos conseguir fazer-nos ouvir, e vamos conseguir, de facto, tenho a certeza, vamos conseguir os nossos objetivos, e sermos mais considerados números, sermos considerados trabalhadores e trabalhadoras e pessoas reais, que é aquilo que todos nós aqui somos. Obrigado. Obrigado, Zé, pela participação. Uma das coisas que eu tenho notado na pandemia é que uma boa parte de trabalhos foram suspensos ou estão em layoff. Eu tenho reparado que alguns trabalhos são fundamentais, os que não pararam, mesmo diante da dificuldade da pandemia. E nós começamos a entender qual é a prioridade de certas funções na sociedade, de certas funções que são imprescindíveis para que a sociedade funcione num todo, não é? Funcione num todo. E é interessante, nós conhecemos também que boa parte dessas funções que, no caso, foram paradas, como, por exemplo, jogadores de futebol ganham triplo. Triplo é pouco, não é? Para não dizer outras coisas, não é? E o que eu tenho ouvido ultimamente, e por acaso não tinha conhecimento disso, é que nossa área de trabalho não era considerado um emprego, uma profissão, na verdade, não é? E o que eu acho um absurdo, e eu esqueci até de desafiar a bocado o Bloco de Esquerda, no sentido de alcançar também, se tiver alguém a assistir do outro ramo da política, também nós somos aqui apartidários. Quem estiver, no caso, nessa luta será bem-vindo, seja quem for, independentemente do credo, da raça, independentemente da perspectiva política, desde que se haja com justiça, não é?
E como estava a vos dizer, reparamos de que são áreas imprescindíveis na sociedade. E nós temos agora uma socióloga, que está aqui connosco, a Isabel Roque, que trabalha no Centro de Estudos. Eu queria ouvir da parte dela um pouco acerca do que nós temos vivido ultimamente, não é? Boa tarde, e queria agradecer imenso terem permitido estar aqui convosco nesta greve. Quero também congratular o vosso excelente trabalho que tem sido feito desde 2014. Vocês, de facto, têm sido o exemplo do sindicalismo em Portugal, que dizem que está morto, que é ineficaz. Pois bem, vocês são exatamente o exemplo de um sindicato solidário, independente, democrático, combativo, que se associa não apenas à vossa própria luta, mas às lutas humanas e sociais e laborais pelos quais todos os setores de atividade em Portugal atravessam. Queria congratular-vos então pelo vosso excelente trabalho, por não terem receio de expressar os vossos direitos e por serem de facto um exemplo para todos os outros sindicatos, não só a nível nacional, mas internacional. Desde logo que se vê essa ação sindical através dos vossos quadros dirigentes. Vocês são trabalhadores, podem serem trabalhadores e não recebem nada por estarem, portanto, nessa atividade sindical, é de louvar o vosso trabalho. De facto, as vossas exigências são exigências que nem deviam de ser exigências, não é? Nós estamos em pleno século XXI e, portanto, vocês deviam de ser primeiramente considerados como uma profissão, que não são, infelizmente. E, de facto, as outras reivindicações que vocês solicitam, desde o tempo de intervalo merecido, desde o contrato efetivo, porque as pessoas, na generalidade dos casos, têm a noção que o trabalho em call center é um trabalho passageiro. Não, é um trabalho em que uma pessoa faz uma carreira. Apesar de ter inúmeros contratos que não deveria ter, é uma carreira e deve ser reconhecida como tal. O vosso trabalho também tem sido não apenas notório na sociedade, mas também na academia. Portanto, tem juntado não só os trabalhadores de vários setores, de várias lutas que se têm congregado numa só voz uníssona e tem também levado a que os mídia tenham também tido interesse pelo vosso trabalho. E, portanto, queria congratular a vossa luta e dizer que estou solidária convosco, porque eu própria também já fui há 20 anos trabalhadora de call center e, portanto, sei o que é que se sente na pele e sei que a vossa luta não é apenas abrangente aos call centers, todos os outros setores na sociedade também sofrem a mesma precariedade, o vírus da precariedade laboral pela qual vocês também estão a passar e a lutar. E, portanto, queria deixar o meu reconhecimento ao vosso excelente trabalho e o papel e o reconhecimento, o valor de um sindicato não se vê através do número de filiados, mas sim através da ação que tem sobre a sociedade, sobre o chamar atenção sobre questões que por vezes são esquecidas, como o assédio moral, o assédio racial, o assédio de género, o assédio, portanto, pelos próprios quadros dirigentes, que levam a que muitas vezes a pessoa seja portanto, afetada por doenças mentais e que, portanto, tudo isso, para além das questões da precariedade no trabalho, levam a que o trabalhador seja afetado no seu dia-a-dia e no seu desempenho laboral. Portanto, queria dar-vos o meu reconhecimento e o meu apoio e que continuem, porque vocês são um exemplo para um novo sindicalismo e com este plenário, com esta greve virtual também estão a dar o primeiro passo e a mostrar que a pandemia não é nenhum entrave para a luta sindical, é apenas uma forma de nós vermos as coisas de outra forma e de nos unirmos ainda mais e associarmos todos para esta luta que não é apenas dos call centers, mas é transversal à sociedade. Portanto, a precariedade é um vírus que pode ser combatido e por nós. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado, Isabel Roque, pela grande intervenção. Ficamos muito felizes em ouvir acerca desse ponto de vista. E agora queria falar também com o Danilo Moreira. Danilo, aquilo que nós temos falado ultimamente acerca de fazermos história, já a prova disso é hoje. Nós estamos a fazer uma greve, uma telegreve, se existe essa palavra. Se não existir, estamos a introduzi-la agora no dicionário, que é algo tremendo. Queria ouvir da tua parte, como presidente do STCC. Então, estamos a fazer história. Pegando as tuas palavras, eu ainda hoje, ontem estava a comentar com a minha companheira.
com a minha companheira, se calhar isto deve ser a primeira telegreve a nível nacional e, quem sabe, a nível internacional. E, possivelmente, se nós estamos a fazer história, estamos a marcar presença. Olá, Danilo. Olá, Danilo. Olá, pessoal. Olá a todos. Basicamente, estamos aqui, está bem participado. Também queria agradecer aqui aos convidados, desde o André Pestana do Stop, a Isabel Roque, socióloga que nos tem acompanhado desde o início, também o José Pureza, do Bloco de Esquerda também. Quando nós entregámos a nossa petição, em outubro de 2015, tivemos a oportunidade de falar com ele e esclarecermos, além da nossa petição, expomos o nosso ponto de vista e fomos bem recebidos e também tivemos aqui algumas reuniões com os vários grupos parlamentares. E, entretanto, pronto, Eliseu, estás a ser espetacular, tenho que dizer. Obrigado. É a primeira vez, estou virgeníssimo. Não, mas estás muito bem. Se calhar, acho que a seguir aos call centers, ainda vais, a seguir esta live, acho que vais ser contratado aí por alguma rádio, alguma coisa assim do género. Estás muito bem. E também o Zé Brandes, excelente. Aliás, apesar da precariedade a nível sindical, o Zé Brandes é dirigente sindical. Por acaso, ao contrário do que não acontece nos call centers, no nosso sindicato temos tido progressão sindical. O Zé Brandes é exemplo disso, já foi delegado, é dirigente. Também o Nuno Geraldo, que está noutra empresa, na Concentrix de Braga, também era delegado e está dirigente. O Nelson, do call center da PT em Beja. Enfim, aqui há progressão sindical. Atenção, progressão sindical não significa qualquer condição salarial. Todos nós somos trabalhadores em call center. Aliás, trabalhamos em várias empresas, para já, porque muitas vezes trabalhamos com a empresa utilizadora e com a empresa de trabalho temporário. Ou seja, às vezes, para negociar, não é só com uma empresa, mas sim com 2 ou 3. Enfim, mas isso são outros 500. De qualquer das formas, o que eu gostava aqui de dizer, e não me vou querer alongar muito, mas eu acho que é inevitável, e para vocês terem uma ideia, basicamente, é assim, os sindicatos, os call centers cá em Portugal surgiram no final dos anos 80. E sempre foi aqui um setor bastante negligenciado pelos diversos e sucessivos governos, basicamente. Não há volta a dar perante esta questão. Eu comecei a trabalhar em call center em 97, inicialmente em part-time. Já trabalhei em várias empresas, enfim, vários setores. Já tive vários contratos a nível de trabalho. Inclusive, uma vez fui à Segurança Social. Uma coisa muito engraçada, a senhora da Segurança Social: ei, você é trabalhador. Porquê? Porque tinha lá uma série de empresas de trabalho temporário. Por exemplo, mesmo da mesma empresa, trabalhando 1 ano, 2 anos, tive 3 contratos e empresas de trabalho temporário diversas. E então, para ela, era um grande trabalhador. Atenção, não é que eu não seja, cheguei a ter até 4 trabalhos e trabalhar em 3 call centers ao mesmo tempo, uns em part-time, outros em full-time. Não está em causa isso. A questão ali foi a panóplia de, por exemplo, numa mesma empresa, durante 3 anos ou 4, eu tive 4, 5 empresas de trabalho temporário. E então é ali o meu cardápio da Segurança Social. Bem, enfim, se continuar nesse sistema, eu, antes de me reformar, devo ter trabalhado em 70 empresas ou 80, mesmo que na prática tenha ficado em 10. Pronto. Por outro lado, é assim, foi sempre um setor bastante precário. Os grandes setores iniciais foi na questão da energia, telecomunicações, a própria banca, as seguradoras, enfim. E sempre foi um setor negligenciado, recheado de condições de assédio. Um dos grandes problemas tem a ver com a questão do burnout. Os ritmos de trabalho são brutais, toda a gente sabe. Só quem nunca trabalhou em call center é que não sabe que os ritmos são de tal forma que não são bons, quer para nós enquanto trabalhadores, que estamos a prestar um serviço, quer para os clientes ou utentes que estão a usufruir dos nossos serviços. Eu acho que é um serviço que é mau para ambos. Então, eu acho que no sentido de emanciparmos as nossas lutas, é unificarmos as lutas dos trabalhadores com a dos clientes e utentes. Porque eles são mal servidos, muitas vezes, porque nós
por exemplo, chegam a demorar muito tempo a serem atendidos ou a terem informações diversas, não por falta de competência dos trabalhadores, mas pela total ou praticamente inexistência de formação. Eu posso-vos dizer que, quando eu comecei a trabalhar em call center, havia formações de 1, 2, 3 semanas. Hoje em dia, por exemplo, para os mesmos departamentos, as pessoas chegam a ter um dia de formação, umas horas, pronto, ou dias, poucos dias. Ou seja, a formação reduziu bastante, as exigências são maiores, as alterações dos produtos ou serviços derivados das concorrências a nível nacional e internacional ocorrem cada vez com mais frequência. Por exemplo, antes um tarifário, um serviço alterava 1, 2, 3 vezes por ano, agora alteram 10, ou seja, acaba por gerar bastante insatisfação. Eu acho que a próxima etapa é conseguirmos conquistar para a nossa luta, e é o trabalho que já temos andado a desenvolver, fazemos aí uma futura greve com trabalhadores e clientes e utentes, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, só se lembram dos call centers quando lhes telefonam para vender algo. A verdade é que a maior parte dos trabalhadores de call centers estão a prestar serviços úteis à sociedade, seja para questões, a pessoa tem uma avaria num carro, telefona para uma seguradora, quer marcar uma consulta, telefona para um serviço, uma linha de apoio à saúde, quer fazer uma operação bancária e não consegue, telefona para algum serviço, telecomunicações, a mesma coisa, energia, a mesma coisa. E por trás disto, além da questão do burnout, estamos a falar de a maior parte dos trabalhadores está, em Portugal, estima-se que sejam atualmente 100 mil trabalhadores. A maior parte deles está através de empresas multinacionais e muitas delas, estamos a falar de grandes empresas, têm lucros de milhões, ou seja, EDPs, Iberdrolas, Endesa, Altice, Nós, Vodafone, enfim, até o próprio call center da Caixa Geral de Depósitos e do Novo Banco, e, entre outros, e seguradoras, e Clube da Fidelidade, tem muitas pessoas que dão lucros brutais e estão com contratos, seja contratos de formação, falsos contratos de formação, seja bolsas de formação também, que são falsos, que aquilo não tem de formação, não tem nada, basicamente é trabalho efetivo, e que durante esse período muitos trabalhadores não descontam nada para a Segurança Social, não pagam, não descontam nada para as finanças. As empresas, por outro lado, recebem e oferem lucros depois, quando ao fim de um ano, às vezes, ou 3 meses, através de contratos de estágios de formação, contratam pessoas. É uma promiscuidade bastante brutal e que só prejudica a todos nós enquanto sociedade, nem todos nós enquanto trabalhadores, todos nós enquanto Estado. Bem, eu não sei se eu tenho aqui mais algumas coisas para dizer, mas não sei se devo continuar ou se depois falo mais à frente. Talvez concluir no final podes concluir quando estivermos a terminar aqui a greve. Sim. Então, pronto. Sim, está bem. Então, acho que sim. Senão fico aqui a falar, depois monopolizo isto tudo. Não pode ser, tem que ser democrático. Sim, Obrigado. Para quem está a assistir a live agora dessa greve, queremos deixar claro a intenção desse momento que nós estamos a ter. Eu queria que a Ângela, do STCC, também, que trabalha na Randstad, só enquadrasse as pessoas aqui que estão a assistir ou que estão a entrar agora a live nesse momento, qual o motivo dessa greve. Ângela, tens a palavra? Estou a ver que estamos com alguma dificuldade técnica com a Ângela. Eu vou passar então a palavra a Manuel Afonso. Boas, pessoal. Apanhaste-me um minuto desprevenido. Então, antes de mais, enfim, já vou à questão que tu falas aqui para relembrar quem estiver a ouvir. Também não vou roubar muito tempo. Queria só mais uma vez dar-vos os parabéns a todos. Acho que a vossa luta tem sido de facto uma luta exemplar, desde a união, a forma democrática como as coisas têm sido decididas, uma ideia que eu acho que está subjacente a esta luta e que é muito importante, que é a ideia de quando queremos algo, queremos para todos, nomeadamente, e começando também aqui a falar do que tu referiste, da reposição do subsídio da assiduidade, portanto que não estamos a falar de uma brincadeira, estamos a falar de 200 € mensais
para todos, para aqueles que já o tiveram e também para aqueles que nunca chegaram a ter. O nivelamento por cima dos subsídios de alimentação. Isto é muito importante, porque na nossa sociedade há muita gente a querer nivelar, mas é nivelar por baixo. É querer que os salários sejam iguais, mas sejam todos mínimos, que os subsídios, outros rendimentos, etc., sejam sempre nivelados por baixo. Ou seja, infelizmente vivemos numa sociedade em que patrões e, infelizmente, também os governos procuram muitas vezes pôr o pobre e o miserável a lutar pelo penúltimo lugar. E nós temos de saber fazer a luta no sentido contrário, de exigir que os direitos se nivelem por cima e assim permitir que estejamos lado a lado, ombro a ombro, a lutar por condições ainda melhores. Portanto, isto já responde um bocado à tua questão, mas essencialmente, para quem está em casa, esta é uma luta dos trabalhadores alocados ao call center da NOS Randstad de Coimbra. Eu digo alocados porque neste momento não estão lá fisicamente, derivado do teletrabalho, e que tem um caderno reivindicativo que está logado e que vale a pena ver, mas que passa pela reposição de um subsídio de assiduidade de 200 euros. Eu digo subsídio porque não é um prémio. A própria palavra prémio é um engano. Pelo nivelamento por cima dos subsídios de alimentação, que não são iguais para todos os trabalhadores. Pela efetivação ao final de 3 anos de casa, por incrível que possa parecer, a lei ainda permite que pessoas com 5 ou até praticamente 6 anos de contrato não fiquem efetivas, por condições de segurança e higiene, que neste momento, obviamente, a situação é um pouco diferente, está cada um em sua casa. Para que os prémios, as comissões, tenham regras transparentes e que não estejam sempre a mudar, ou seja, para no fundo para acabar com o regime que é o regime do pau e da cenoura. As empresas muitas vezes continuam a tratar-nos com o regime do pau e da cenoura. De um lado o pau, a pressão para que o trabalhador renda mais, por outro lado a cenoura, permitam uma expressão, ou seja, a miragem de um prémio pelo qual lutamos consecutivamente e que ao final do mês, derivado de qualquer erro real ou inventado, nos é tirado. E como diziam também trabalhadores numa outra greve que o STCC já teve a oportunidade de organizar, nós não lutamos por comissões, lutamos por salários em condições. Foi um slogan que sempre me ficou aqui na memória, e porque nós estamos ao trabalho todos os dias, estamos disponíveis a 100%, damos o nosso melhor, na verdade damos o máximo, muitas vezes pelo salário mínimo, e portanto temos de saber com o que vamos contar, não podemos estar dependentes de prémios, de comissões, de coisas que nos são tiradas de forma muitas vezes arbitrária. E creio que isto já resume um pouco a luta. Quero só terminar mesmo, não quero mesmo estender-me, com uma palavrinha sobre algo mais de fundo. Ou seja, esta é uma luta de trabalhadores de um call center, uma equipa muito unida, mas que também é parte de uma luta mais ampla, que é de todos e todas os trabalhadores de call center do nosso país, que já são 100 mil trabalhadores, que foram expostos, muitos nesta pandemia, ao contágio com o Covid. Nós temos sócios do nosso sindicato que foram contagiados por irresponsabilidade das entidades patronais, por exemplo, que, como o Eliseu disse muitas vezes, nunca parámos de trabalhar, ou seja, deram-nos a entender que éramos essenciais, mas nunca fomos pagos como essenciais. Mas ainda é uma luta que vai mais além dos trabalhadores de call center. É uma luta de quem neste país trabalha para viver, mas muitas vezes é obrigado a viver para trabalhar, que não temos salários decentes, não temos direito à habitação decente, transportes públicos decentes, não temos investimento na saúde e na educação, e os governos têm sempre dinheiro para os bancos, têm sempre dinheiro para as multinacionais, têm sempre flexibilidade para dar benesses aos de cima, e para nós, na melhor das hipóteses, têm palavras simpáticas. E por isso é preciso unirmos e estarmos todos em todas as lutas, que significam estar ao lado daqueles que trabalham contra aqueles que muito pouco fazem e tudo recebem, que são os grandes banqueiros, os grandes capitalistas, as grandes empresas, e que infelizmente os governos, e infelizmente mesmo o atual governo, respeitam-nos eles e não nos respeitam a nós. Isto para vos dizer o quê? Eu estou certo que nós vamos vencer esta luta, estou certo que vamos obrigar a Randstad a ceder. Eles já estão a olhar para vocês com outros olhos, mas o principal resultado desta luta vai ser a união
e a força para continuar a lutar por mais direitos, por uma melhor sociedade, mais justa para nós e para os nossos filhos. Porque quem trabalha na nossa sociedade é quem tudo produz, mas muitas vezes pouco ou nada tem. E nós, unidos, podemos dar a volta a isso. Então, esta luta é só uma pequena semente de uma luta maior por uma sociedade mais justa. E esta é a principal lição também para mim. Obrigado, Manuel. Não sei se agora temos a Ângela Lima conosco, está mais ou menos dentro do nosso ambiente de Randstad. Para deixar... Obrigado.
Ângela, deixa só te interromper para dizer o seguinte: as pessoas estão a reclamar que não te ouvem na live do Facebook. Se puderem ver o que é que está a passar na transmissão, por favor. Eu estou a ouvir bem. Agora não sei no Facebook. Mas é quem está só em casa, digamos assim, a ver no Face, não está a ouvir. Será que é pelo facto de ser a partir do computador da Ângela que está a transmitir? Sim, é preciso fazer a captura do som do próprio computador dela. Nós ouvimos. Não, nós aqui ouvimos. Nós ouvimos mas quem está só a assistir pelo Facebook não estava a ouvir. E agora, não sei se alguém me pode confirmar se já se ouve. Eu vou repetir tudo, eu peço desculpa para as pessoas que vão ouvir. Mas mais vale é garantir que as pessoas estão a ouvir, senão eu sei, é uma terceira vez já seria muito aborrecido para os demais. Ou então passar já outra pessoa. Já está. Não, já está. Agora já está. Posso? Eu peço imensa. Posso então? Sim? Ok. Eu peço imensa desculpa. No Facebook já se está a ouvir bem. Muito bem, eu vou reiniciar a minha intervenção. Vou-me repetir, obviamente, para as pessoas aqui presentes, mas peço desculpa. Como eu dizia então, eu sou trabalhadora de call center já há quase uma década. Vou fazer 10 anos daqui a uns dias. Eu quando entrei para o setor dos call centers eu ganhava pouco mais que o salário mínimo. O salário mínimo era 485, eu ganhava 500 euros, mas o facto é que com o passar dos anos e reivindicações que o STCC teve no projeto onde eu atuava, nós tivemos aumentos muito grandes de salários, centenas de euros de aumentos. Na altura o aumento era mais 50% do que eu ganhava, uma coisa absurda em termos de aumentos, que são muito justos e fazem falta, porque o salário mínimo não paga contas, mas foi de facto um aumento bastante grande. E era algo que no início parecia impossível, não é? Porque as empresas dizem que não dá, que não há margem, que senão não têm lucro. Mas tanto havia margem que esse aumento foi feito e a Randstad não deve ter ficado a perder dinheiro, não é? Deve continuar a tirar o seu lucro, prejuízo não há de ter, senão não iria continuar com o projeto e com o negócio. Mas nós, como o STCC, a nossa preocupação não é apenas exigências salariais, são importantes, mas não são a única coisa que faz falta a um trabalhador de call center, digamos assim. Uma das nossas palavras de ordem e exigências iniciais é que somos uma profissão, exigimos respeito. E é isso que o STCC vai sempre continuar a lutar. Porque nós precisamos de ser reconhecidos como profissão, que é para podermos ter leis específicas, condições específicas, como por exemplo foi aqui falado, e é uma reivindicação dos colegas que estão em greve, que é ter 6 minutos de pausa por cada hora de trabalho. Isto nos call centers vai variando, algumas são 3 minutos, outras é 3 minutos por hora, outras é 15 minutos da parte da manhã, 15 da tarde, mas não está consagrado em lei, não está consagrado no contrato. E nós queremos garantir que isto é um direito e que não é algo que é retirado quando lhes dá jeito, como em muitos call centers tentam fazer, que é o teu tempo de pausa vai ser reduzido porque foste à casa de banho ou porque foste a isto ou aquilo. Outra palavra de ordem que nós defendemos e que temos até uma faixa com isso é mais salário, menos assédio. Porque todos nós sabemos, quem trabalha em call center ou já viu, ou já testemunhou, ou já sentiu na pele o que é o assédio ou algo que roce isso. E isso para mim, como trabalhadora, é intolerável. Eu nunca tolerei que falassem de forma incorreta comigo. Sempre mexeu comigo ver esse tipo de atitude com outros trabalhadores, e onde podia intervir, intervi.
mas é algo que temos que erradicar dos locais de trabalho. O assédio é intolerável. Nós somos profissionais, fazemos o melhor que podemos em cada chamada, pelo menos a maioria de nós, digo eu, nós não precisamos ser tratados como crianças que não sabem o que estão lá a fazer, por chefias que não sabem lidar com pessoas e pensam que falar de uma forma mais agressiva vai fazer com que tenhamos melhores resultados. Resultados esses que, para eles, ou nas empresas de call center, a medição desses resultados, para mim, sempre foi feita de uma forma muito estapafúrdia, porque nunca analisaram propriamente a qualidade, mas é tudo em números, em quantidade. Muitos de nós nos call centers é os KPIs, Key Performance Indicators, tempos de chamada, entre outras coisas, e isso não avalia propriamente muito do nosso trabalho. E se alguns resultados não são tão bons nessas áreas, muitas vezes é por falta de formação. A formação é escassa. Muitos de nós é a formação de meia dúzia de dias e vai atender, e depois esperam que a gente faça milagres e se desenvencilhe das chamadas em 2 minutos sem saber por onde nos orientarmos. E acho que a formação é algo que pouco frequente nos call centers, deveria ser feita com muita mais regularidade para o trabalhador ter todo o conhecimento necessário para tratar das questões da forma mais rápida e tudo mais, que é o que eles querem, mas com qualidade. A qualidade para mim é o cliente ser bem atendido. Despachar o cliente só para ter números de tempos de chamada mais baixo, para mim não faz sentido, e acho que isso deveria ser alterado, porque não é avaliar tempos e números que se vê a excelência do serviço que todos nós prestamos todos os dias nas chamadas que atendemos. Eu penso então que a forma de gestão deveria ser alterada. Eu, no meu local de trabalho anterior, eu nunca deixei passar coisas da lei que não se cumprissem, coisas graves. Obviamente todos nós temos aquelas pequenas questões, mas digamos que há lutas que são mais importantes ou que têm mais impacto no trabalhador que outros, e eu sempre me pautei pelo cumprimento da lei e pelo respeito pelos trabalhadores, e por ter tido essa atitude eu estou a ser vítima de atitudes incorretas. Eu chamo-lhe ilegais, mas é o meu ponto de vista, porque ainda não está decidido em tribunal, acho que então a minha entidade patronal não está a agir corretamente e transferiu-me de local de trabalho para um outro projeto, e eu sou agora também colaboradora da NOS, sou vossa colega efetiva e não apenas de profissão. Mas inicialmente a empresa, antes de me transferir, queria despedir-me. Eles fizeram um processo disciplinar em que queriam mesmo avançar com o despedimento, mas aquilo não tinha qualquer cabimento, não tinha, porque eu nunca fiz nada de errado a não ser lutar pelos direitos dos trabalhadores, e eles tiveram que voltar atrás, e a sanção deles foi a aplicação de uma suspensão. Isso vai ser alvo vamos a tribunal com isso também, mas é um avanço, é uma vitória da parte do sindicato não terem avançado com o despedimento, porque eles fizeram isto aos 3 representantes sindicais que estavam naquele projeto, o projeto Concentrix. E eles se calhar voltaram atrás porque eles sabiam que o STCC não ia propriamente baixar os braços, ir à sua vida, fizeram-nos isto, vou embora e não vou lutar. Não, eles sabem que nós não somos de baixar os braços. Nós fomos a Lisboa, à sede da Randstad, na Avenida da República, fizemos um protesto, aparecemos
nos órgãos de comunicação social e vamos até onde for preciso para travar o ataque que os membros do sindicato estão a ser vítimas, e não vamos deixar as coisas ficar como a empresa quer. Nós vamos sempre impedir que as empresas cometam as atrocidades. Peço desculpa. Nós não podemos impedir que as empresas cometam atrocidades e atropelos na lei. Agora, o que eles têm que saber é que nós vamos sempre lutar para que isso seja revertido em todas as frentes, seja na rua, seja nos tribunais. E talvez eles assim entendam que não vale a pena fazerem esses atropelos e essas atrocidades. E é isso que o STCC quer que as empresas entendam, que é preciso cumprir a lei, respeitar o trabalhador e pagar o que é justo. E se for assim, estamos todos bem. Ninguém aqui precisa de se chatear e estar a perder rendimentos ou ir para a rua e tudo mais. Se assim não for, nós vamos à luta e os trabalhadores podem contar connosco, porque em vez de terem que fazer as suas lutas individualmente, que as possam fazer de forma organizada, juntos. Nós sabemos que a voz de todos não dá para ser abafada e, portanto, juntos com o STCC vamos conseguir lutar por melhores direitos, melhores condições, melhores locais de trabalho. É isso então que queremos e é isso que fazemos na nossa luta. Obrigada. Obrigado, Ângela, pela intervenção. Para quem veio de uma sociedade matriarcal e estar a ouvir as mulheres aqui a gerar essa esperança em nós, eu creio que da mesma forma que geraste essa esperança em mim e ouvir de ti que algumas lutas foram alcançadas, talvez meus colegas que ainda não tomaram a iniciativa de fazer parte desse sindicato, seja a hora de tomar essa iniciativa. Nós temos também mais uma senhora, mais uma mulher aqui para falar connosco. Como disse, as mulheres são responsáveis por gerar esperança, gerar determinação, gerar em todos os sentidos. Não é? Eu queria que a Joana Salai, com um nome interessante, já foi dirigente do STCC e agora faz parte da Em Luta, estivesse aqui a partilhar connosco também um pouco nesse momento de greve. Sim, boa tarde, Eliseu. Boa tarde. Como já me apresentaste, meu nome é Joana Salai, faço parte hoje do Em Luta, já fiz parte da fundação do STCC e fico bastante contente de ver o desenvolvimento do sindicato, mas logo falo mais sobre isso. Em primeiro lugar, parabenizar o Manel aí pelo aniversário dele, de fato, uma telegreve aí tão participada, sem dúvida, que é uma boa prenda, não é? E é isso, né? Bom, parabenizar o Manel e saudar, claro, a luta dos trabalhadores do call center da nós aí, Randstad, em Coimbra, que sem dúvida nenhuma é um exemplo, e eu acho que o STCC já vem dando alguns exemplos importantes, né? Como disse a Isabel Roca, tanto em relação à democracia do sindicato, à independência, à combatividade, que para nós ou seja, o mundo laboral que nós vivemos hoje, sem dúvida, é bastante importante. Então, por exemplo, o chamado da greve que o STCC fez, perante até mesmo o estado de emergência para garantir aos trabalhadores do call center o direito a isolamento, o direito à defesa da sua própria saúde, sem dúvida que foi um exemplo muito importante de combatividade perante a esse tempo que nós vivemos atualmente, que são tempos de mudanças, né? Mudam tudo, ou seja, mudam-se os métodos, é isso? São as telegreves, teletrabalhos, telereuniões e tudo que nós estamos a fazer, as lives e, bom, tudo que nós estamos a fazer agora, perante uma situação de pandemia, mas, para além disso, tudo aponta que nós vamos para uma crise econômica muito forte, né? Então, para além do problema da pandemia, nós temos, perante os trabalhadores em Portugal e no mundo, a possibilidade da perda de direitos, da perda de rendimentos, que já acontecem, de demissões que já acontecem, como por vários setores, acontecem no call center, acontece no aeroporto, acontece principalmente nas empresas de trabalho temporário de grandes empresas e etc. Então, nós iremos para um momento de muitos desafios para a classe trabalhadora
e sem dúvida ter sindicatos combativos, independentes, que mostram o caminho de como defender os direitos dos trabalhadores é fundamental. Nesse marco, a precariedade ela não é necessariamente uma coisa nova, ainda que sejam os trabalhadores precários os que mais sofrem agora com esses novos tempos, tanto em relação à pandemia como em relação à perda de direitos e demissões, porque estão mais expostos a essas possibilidades, né? Mas ela é um mal anterior, ou seja, nós já somos o terceiro país da União Europeia com contratos a termo, não é? Cerca de 25% dos trabalhadores portugueses também recebem o salário mínimo, um pouco mais do que o salário mínimo. Então, de fato, nós temos uma generalização da precariedade que já vem de muitos anos em Portugal, né? E as empresas de trabalho temporário são, sem dúvida, um mal que é o que permite a generalização desses tipos de contrato, que são os falsos trabalhos temporários, que, na verdade, são vagas permanentes e que as empresas de trabalho temporário vão prestando serviços e vivem de vender a força do trabalho de outro, quando, na verdade, se a contratação fosse direta, seriam com muito mais direitos, com muito mais salários, com muito mais rendimentos e muito mais possibilidades para o trabalhador. As empresas de trabalho temporário são as que permitem manter a precariedade que nós temos hoje muito espalhada em Portugal, né? Perante essa realidade, os sucessivos governos, de fato, nada fizeram ou pouco fizeram para controlar o avanço da precariedade em Portugal, e nisso nós falamos PS e PSD, não é? Que foram sucessivamente aí mantendo a precariedade. Mesmo o governo anterior, em que se tinha alguma esperança de que tivesse algumas medidas de combate à precariedade, não reverteu a situação de precariedade que vivíamos anteriormente, foi o governo da Geringonça, e o próprio PS agora, ou seja, alguém que me antecedeu também já falou que, perante os problemas da pandemia, o centro da política do governo foi salvar as grandes empresas. O layoff, por exemplo, é uma medida que não é de proteção do emprego, como se fala, né? Inclusive, alguns sindicatos, que não o STCC, mas outros sindicatos menos independentes, colocam o layoff como uma boa solução para o trabalhador, para defender o emprego do trabalhador. Mas, na verdade, passa para a segurança social o dever do patrão, principalmente quando nós falamos de grandes empresas que têm caixas milionários. Por exemplo, a Alta Europa não precisaria de um layoff para garantir o pagamento do salário dos trabalhadores, mas se utilizou desse recurso do layoff simplificado. E os trabalhadores perdem recursos e rendimentos quando recebem apenas 66% do seu salário, né? Então, essa foi uma medida para salvar as grandes empresas, e mesmo aquelas empresas que tiveram acesso ao layoff não estão hoje proibidas de demitir. Então, nós tivemos o layoff com a perda de rendimentos e pode vir, pós-layoff, uma onda de demissões e aumento da precariedade perante o problema que está colocado, que é o da crise econômica, né? Então, nesse marco, de fato, a única coisa que nós podemos contar é com a nossa luta, com a luta dos trabalhadores, com a luta das organizações sindicais, com a unidade da luta dos trabalhadores, com as lutas dos outros movimentos sociais, para defender os nossos direitos, para combater aí o vírus da precariedade, contra os governos que estão, junto com os patrões, a atacar os nossos direitos e a fazer com que sejam novamente os trabalhadores a pagar pela crise, que não somos nós os responsáveis, né? Então, nesse marco, a greve do call center de Coimbra, sem dúvida, é um grande exemplo para o momento futuro que virá, que será muito desafiante para a classe trabalhadora de conjunto. Então, nesse sentido, muita força aí para todos que sigam na luta. Um abraço grande aí para a STCC e para os membros da direção do sindicato, que sigam organizando os trabalhadores na base, na defesa dos seus direitos aí. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada, Joana Salai. Foi boa ouvir a tua voz, a tua palavra. E falando um pouco acerca de política e dos partidos, nós temos connosco o Gil Garcia, do Movimento Alternativa Socialista. Desde o início eu estive aqui a perguntar ao Manuel Afonso se havia outros partidos que tivessem interesse nessa causa, nessa luta, juntamente connosco, e pelos vistos, nós temos visto mais partidos da esquerda do que propriamente os partidos da direita a nos apoiar nesse sentido. Talvez é algo a refletir, mas não estamos aqui a falar acerca de movimentos políticos, mas nós queremos que o Gil Garcia compartilhe connosco um pouco da perspectiva
Estou sim? Estou sim? Gil Garcia, Movimento Alternativa Socialista? Estamos a ter algumas dificuldades de ouvir e de ver. Mas, entretanto, se houver outra pessoa que queira também deixar alguma palavra enquanto... Ouvi bem. Agora estás a ouvir bem. Com alguma dificuldade. Estamos com alguma dificuldade de contacto com o Gil Garcia, Movimento Alternativa Socialista, e gostaria talvez de dar oportunidade aqui aos meus colegas também que queiram falar alguma coisa, querem deixar alguma coisa, entretanto. Boa tarde, se calhar começo eu, se não se importarem. Sim, sim. O meu nome é Rita Osório, eu estou aqui a representar a Frente Unitária Antifascista e, acima de tudo, estou aqui como ex-trabalhadora de call center e alguém que também tem muita gente próxima que trabalha em call center. Acho bastante importante esta iniciativa e acho que deve ser ressaltado que a precariedade e os assédios são cada vez maiores e há um grande número de pessoas que se queixam do mesmo e isso é grave. Inclusive eu sofri do mesmo, daí ter desistido de trabalhar em call centers e acho que a ACT não está a dar conta desses mesmos casos e deveria de haver uma maior intervenção por parte do nosso governo. É isto que eu tinha a dizer e força a todos. Obrigado, foi muito direta e objetiva. Obrigada. É isso mesmo, sempre acertar no alvo. Não sei se agora já temos Gil Garcia, Movimento Alternativa Socialista, ou se mais alguém quer compartilhar connosco e deixar a sua posição em relação aqui a essa greve. Nós faremos o máximo para terminar às 17 horas. Mais alguém quer compartilhar connosco alguma visão? Agora estás a ouvir bem agora? Perfeitamente. Boa. Ok, ainda há bocado não sei o que é que se passou. Algum boicote de algum setor de extrema-direita que não apoia a greve, provavelmente. Mas está-se a ouvir bem, não está? Perfeito. Então é o seguinte, o MAS, o Movimento Alternativo Socialista, acompanha a construção de sindicatos independentes já há uma série de anos com bastante entusiasmo. De facto, a vossa greve tem várias duplas ou triplas importâncias no contexto sindical e no contexto político do país. Isto pode parecer, digamos, um jargão, mas a verdade é de grande importância. Talvez ainda nem todos tenham se percebido disso, não é? Mas evidentemente, para já, os call centers são um setor socioprofissional dos mais importantes, vitais e dos mais numerosos. Portanto, 100 mil trabalhadores não é qualquer setor em Portugal. Portugal é um país pequeno, com pouca indústria, portanto, com setores estratégicos muito danificados, como vocês sabem, pelas chamadas contra-reformas. Portanto, os trabalhadores call center, sendo um setor muito vasto, muito mal pago, muito superexplorado, costumo dizer-se de que os trabalhadores call centers vivem em condições salariais e de trabalho provavelmente piores do que, às vezes, os outros antigos setores estratégicos, tipo metalúrgicos, operários industriais, etc. Portanto, é um setor muito explorado, muito precário. Portanto, só fazer greve já é um ato de grande coragem, já é um desafio inacreditável, portanto, porque a pessoa põe em risco a possibilidade, põe em risco o seu emprego e põe a possibilidade de ser despedida. A Ângela, quando falou, estive com muita atenção a todas as intervenções, do Danilo, da Joana, da Ângela, portanto, e notei que até os sindicalistas, como aliás é óbvio, não é? Estão a ser perseguidos neste momento, precisamente por desafiarem a atual situação das precárias e as grandes situações de grandes injustiças que existem no setor dos call centers. Mas ela é uma grande novidade, a construção do CSTCC, por exemplo, e de outros sindicatos, porque também rompem com aquilo que era a normalidade sindical que existia, não é? Qual é que era esta suposta normalidade sindical? Portanto, eram sindicatos que eram dirigidos de cima para baixo, praticamente sem grandes liberdades políticas e sindicais, não é?
portanto, eram sindicatos com pouca democracia interna. Por exemplo, hoje eu poder estar aqui a falar, ou outros setores políticos e sindicais, era uma coisa impensável no movimento sindical. Não vemos nenhum sindicato dirigido pela CGTP, digamos assim, ou por quem dirige a CGTP, a convidar outras forças políticas de esquerda ao debate, ao apoio, à participação. Portanto, isto é uma grande, digamos, novidade, é um grande avanço no movimento sindical. Ainda não é completamente notório, mas começa a fazer escola no país. E também tem formas de luta, digamos, eu estive nas concentrações que se realizaram em Lisboa por parte do CSTCC, portanto tenho acompanhado inclusive a defesa dos trabalhadores que são perseguidos e que são dirigentes sindicais e ameaça de despedimentos. Portanto, é absolutamente crucial apoiar neste momento os trabalhadores da Randstad de Coimbra, porque ali está, não é só os trabalhadores dos 100 mil dos call centers, já são um número muito numeroso, mas é o conjunto do mundo do trabalho no país, que talvez por isso ela não seja muito publicitada nos jornais, não é? Porque não querem que se lhe tome o exemplo, que se lhes tome o gosto. Portanto, porque nenhum setor quer dizer, nem o setor que responde perante os interesses patronais, nem pelos setores próximos do governo, até nem pelos setores do chamado situacionismo sindical, não é? Os sindicatos que estão, digamos, adormecidos ou que estão, digamos, com pouca imaginação para fazer lutas combativas, aquelas manifestações rituais, não se enfrenta de forma decisiva e combativa o próprio patronato. Tudo ao contrário do CSCC. Ele pode ainda ser um sindicato pequeno ou minoritário, mas tem uma grande importância estratégica de exemplo para todos os trabalhadores. O MAS é muito solidário com a vossa luta, podem contar connosco, nós estaremos sempre presentes nas vossas mobilizações e, digamos, talvez, digamos, das entranhas desta revolta que existe no movimento sindical de setores que já não seguem o tradicional e procuram novas alternativas, estejam, digamos, o germe do novo sindicalismo do futuro que tanta falta faz no país. Portanto, parabéns a vocês e contem connosco. Obrigado pela possibilidade de ter falado. Muito obrigado nós por esse momento de partilha. Agora quero passar a palavra para o Rui Peralta, um grande amigo meu, companheiro de luta desde o início, praticamente, da montagem do call center em Coimbra. Exatamente. E eu queria também, desde já, desafiar outros colegas que fazem parte do centro de Coimbra de alguma forma se expressarem, não é? Nesse momento eu passo a palavra para o meu grande amigo Peralta. Ora, boa tarde a todos, desde já. Dar também cumprimentos ao Eliseu, que está a fazer um trabalho hoje fantástico. Acho que vai ser contratado por alguma rádio, de facto, ou televisão, como o Manuel disse. Para TCV. Exatamente, TCV, televisão pública de Cabo Verde, não é? Exatamente. O Eliseu é, de facto, um grande amigo e um grande companheiro de luta já há uma década, portanto, a esta parte. Ele próprio foi tem sentido a precariedade, ou seja, trabalha há mais de 10 anos na mesma empresa e já teve que se despedir, inclusive, para ir visitar a família, só para terem uma ideia do que é, de facto, a precariedade. Eu queria desde já também agradecer em meu nome e 100% certamente também em nome dos meus colegas, a todos os intervenientes que estiveram aqui, desde da parte política, da parte associativa, das diversas associações que estiveram aqui também a representar e a mostrar toda a sua solidariedade com o nosso caderno reivindicativo, digamos assim. Como já alguém disse, e acabo por me repetir, nós aqui não estamos a pedir nada de mais, não estamos a pedir, estamos, de facto, a exigir que nos seja devolvido aquilo que nos for retirado, basicamente, porque não é dando outra coisa e retirando uma que se vai compensar o que quer que seja. E isto foi debatido na tal reunião que nós vínhamos a pedir à Randstad desde a última greve, basicamente, e foi decidida a 100% em plenário, foi eleita uma comissão, aliás, de trabalhadores, por unanimidade também, e pedimos uma reunião. Essa reunião nunca nos foi consentida, digamos assim. A Randstad evitou sempre ter essa reunião connosco, até que no último plenário
mesmo à hora do plenário, foi dada essa resposta pela Randstad a mostrar então a tal abertura para a reunião. A abertura é essa que foi bem-vinda por nós, porque tanto o sindicato como os trabalhadores sempre estiveram focados numa questão que é o diálogo, coisa que a Randstad estava a fugir. Nós não temos nenhum interesse em fazer greves, em estar a perder dinheiro. Alguns colegas, se calhar, gostavam de estar a fazer greve e não estão a fazer porque a parte económica, a parte precária, pesa, ao fim e ao cabo, nas contas ao final do mês, e nós não podemos também criticar alguns colegas que não fizeram, porque eu sei perfeitamente que eles estão do nosso lado, estão 100% do nosso lado. E de facto eu só queria deixar aqui uma palavra de apreço a todos os colegas que estão envolvidos nesta luta, que é para continuar, e basicamente só queremos exigir que nos seja devolvido. Nós não queremos, e para pessoas que não estejam dentro da nossa situação, nós não queremos ter mais do que aquilo que temos. Nós queremos que seja devolvido aquilo que nos foi retirado. Isso é o que nós queremos. E passo a palavra aos nossos colegas e a todos, e continuação de um bom dia para todos. Obrigado, meu amigo. Espero que o teu Sporting venha a ser campeão, quiçá daqui a 30 anos. Quero agora, nesse momento, também falar com a minha colega Joana Salgueiro, que vai também deixar aqui um pouco da sua perspectiva dessa greve, e salientar também que nós estamos com um grupo de pessoas aqui significativo, o que é muito bom e motivador. Joana, já contigo a palavra? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alicia. Antes de mais, eu peço desculpa por não dar a cara nesta telemanifestação, mas devido a condições técnicas não consigo mesmo, tem que ver com o meu telemóvel. De toda a forma, penso que a luta está na vossa voz e em relação às minhas palavras, à minha mensagem, vai mais no sentido de encontro àqueles que estão a ver-nos de fora. Isto porque, conforme já foi dito, eu posso testemunhar, sou trabalhadora de call center há muito pouco tempo, cerca de um ano, mas trabalho desde os 18 anos e já desempenhei as mais variadas funções, e a precariedade é comum e transversal a todas as outras áreas. E, portanto, a minha palavra é no sentido de todos aqueles que nos possam estar, que nos estejam a ver, e acredito que sejam já bastantes, que não se sentem ouvidos, sejam eles trabalhadores de call centers e de outras áreas, que não se sintam ouvidos, que não vejam os seus direitos reconhecidos, que olhem então para nós, para este grupo que está aqui hoje reunido, e verifiquem também todo o apoio que temos tido ao longo desta luta, que já vem desde janeiro. Acredito que também antes disso, começando pelo Nelson, mas vejam então o apoio que temos tido, a força que está aqui representada neste momento. E, portanto, é também nesse sentido, porque acredito, e conforme o colega Rui Peralta já indicou, muitos colegas, mesmo acreditando na nossa mensagem e estando connosco, não estão aqui efetivamente porque de facto há uma parte económica que no nosso caso se agrava, porque se já temos uma posição precária, então 2 dias de trabalho, sendo que o nosso prémio, portanto tudo aquilo que vai para além do ordenado mínimo, que é a única coisa que nos é garantida, neste momento depende da nossa produtividade, e portanto 2 dias pesam. De toda a forma, e ainda assim lutamos também por eles, lutaremos sempre por eles, e ainda que não estejam aqui connosco nesta telemanifestação, estão representados também na nossa voz, e todos aqueles que já aqui falaram. Portanto, queria também deixar essa mensagem, não só para nós, também é muito importante, e também como representante da nossa equipa nesta comissão que foi escolhida, para dialogar diretamente com a Randstad, não queria deixar não queria passar sem deixar a minha mensagem também, mas sobretudo e então dirigida também para outros setores, para outras pessoas. E portanto devolvo a palavra ao Eliseu. Muito obrigado.
Obrigado, Joana, mais uma vez. Saudades tuas e eu fiquei feliz de ouvir a tua voz. Espero que igualmente. Estejam bem. Estou super congestionada também. Estou super congestionada, mas pronto. Acho que fica aqui o meu testemunho. Obrigada. Beijinhos a todos. É de relembrar também que nós não estamos aqui a lutar contra pessoas, não estamos a lutar contra pessoas em si, mas um sistema, uma instituição onde tem vindo a cultivar a servidão do século XXI, para não dizer a escravidão. E nós queríamos também deixar aqui esse pequeno ponto. Não sei se tem mais pessoas que querem participar também. Mais alguém que se sinta... A Lili quer falar connosco? Lili, fica à vontade. Bem, eu queria, não estava a querer, mas okay. Eles acho que querem que eu diga alguma coisa, portanto, acho que eles querem ouvir a minha voz. Acima de tudo, e ao contrário da Joana, eu já faço call center há imenso tempo. E tenho passado por várias experiências, mas acho que, como tu pegaste e como tu disseste, acima de tudo não nos podemos remeter aqui ao silêncio quando os nossos direitos começam a ser muito tocados e quando começam a mexer muito na nossa carteira e muito na nossa dignidade e a querer que demos tudo em troca de nada. Basicamente é o que neste momento nos pedem. Que demos tudo, que façamos tudo em troca de cada vez menos, que é o que tem acontecido ultimamente. Nunca nos recusámos a trabalhar neste call center, muito pelo contrário, temos feito tudo e mais alguma coisa do que nos é pedido, só pedimos aquilo que nos é devido, condições, os nossos direitos, aquilo que já tínhamos e que nos tiraram, queremos apenas que nos devolvam isso e que nos deem as nossas condições para trabalhar, apenas isso. Não tenho muito mais a acrescentar porque acho que vocês foram todos fabulosos no que disseram e eu não, muito do que eu diga não vai acrescentar, mas acima de tudo queremos aquilo que é nosso. Não estamos a lutar contra ninguém em específico, queremos só que nos devolvam aquilo a que temos direito, porque é isso mesmo, é um direito nosso que já tínhamos e que nos retiraram. Portanto é basicamente isto. Obrigado, Lili. Estás com uma aparência muito bonita. Oh, é a aparência de quem está em casa, no fim do teletrabalho com uma filha, portanto... Esse é bom, esse é bom. Não sei se tem mais alguém que queira falar, queira deixar algum ponto em especial, senão vamos fazer aqui um momento do caos. Já estamos a finalizar aqui a greve, podemos fazer aqui um pouco de interatividade aqui com o pessoal. Não sei se ainda se lembram dos gritos de guerra, ainda se lembram disso, mas eu quero talvez passar a palavra para o Danilo, que eu queria concluir antes de nós terminarmos. Nuno. O Nuno? Peço desculpa. Sim, o Nuno Geraldes também queria dar uma palavrinha e depois o Danilo, sim. Ah, pronto. Está certo, então. Desculpa, eu estou aqui a ajudar um bocadinho também, não é? Exato. Não fazes anos, tens de ficar. Nuno, podes avançar. Acho que me conseguem ouvir, certo? Bom, estamos a ver que ainda o Nuno não conseguiu. Então eu peço ao Danilo que avance, por favor, já que o Nuno não... Eu tenho o micro desligado. Conseguem-me ouvir? Agora sim, okay. Boa. É que estar a fazer a transmissão e tudo mais são muitos botões. Mas eu também vou ser breve para não também alongar. Só queria dizer que de facto a malta pode não ter às vezes percepção disso, porque quando estamos muito embrenhados na nossa luta específica, às vezes não temos noção do plano mais geral. E de facto está-se a fazer história. Está-se a fazer história não por estar a fazer transmissões de plenários, mas está-se a fazer história pelo seguinte. Na verdade, a maior parte dos trabalhadores dos call centers somos de gerações que não têm grandes tradições de luta, que não tivemos grandes processos de luta e que não têm grande envolvimento naquilo que é o combate político-sindical. E o facto de estar a fazer estas greves, de começar a forjar nas nossas mãos uma nova tradição de luta,
de começarmos a encabeçar também nos nossos locais, de intransigir com o abuso, com aquilo que é retirada de direitos, é, à sua maneira, fazer história, e é muito importante, porque é preciso que a juventude, que hoje em dia não tem propriamente uma grande perspectiva de futuro, nem vê o futuro muito risonho, não vê grandes alternativas, serão as primeiras gerações a viver até pior do que a geração dos seus pais, comecem a tomar o futuro nas mãos e a dizer: não, basta de abuso, eu tenho que viver decentemente, eu tenho que ganhar decentemente. Vocês não podem estar a tirar prémio aqui, pôr prémio acolá e estar constantemente a brincar com aquilo que são os rendimentos de uma pessoa, porque isto é a nossa vida, a gente vive com este dinheiro. E de facto isso significa fazer história. E é um processo muito importante e que no futuro, em que nós já vimos com esta questão agora da crise, da própria crise sanitária, que vai dar em crise económica e provavelmente em crise social, os patrões, e nomeadamente as empresas de call center, vão esticar o abuso ainda mais, vão tentar sugar ainda mais dinheiro daquilo que é o nosso trabalho, vão tentar retirar-nos ainda as poucas coisas que nós temos de regalias, sejam elas um pequeno prémio aqui ou ali, e nós vamos ter que estar à altura, se não queremos que eles resolvam essa crise através dos nossos rendimentos. E é muito importante estes primeiros passos, porque dá um sinal também aos outros setores, porque a precariedade é o novo normal e não é só nos call centers. Isto dá um outro sinal também ao país de que estas gerações estão prontas também para começar a combater aquilo que é o abuso e o que é a sua retirada de direitos, e quem sabe até inverter e dar a volta, virar o bico ao prego e começar a lutar por também aumentos, melhorias e não só lutas defensivas. Ou seja, estamos aqui, estamos a fazer história e vamos continuar. Parabéns à vossa luta. Obrigado. Pessoal, eu pedia que todo mundo ligasse o microfone nesse momento. Vamos fazer aqui uma pequena interação. Se puderem ligar, aqueles que estiverem a ligar, digam uhul! Uhul! Isso mesmo, isso mesmo. Estão todos aí, pá? Estão acordados ainda? Todos logados! Estão todos logados, vá? Vamos juntos então. Nós em Randstad, basta de precariedade. Nós em Randstad, basta de precariedade. Nós em Randstad, basta de precariedade. Basta de precariedade. Nós em Randstad, basta de precariedade. Falta o megafone, falta o megafone. Danilo tem megafone. Ah, sim, está bem. Agora está o puzzle completo. Eu acho que o delay aqui de estarmos longe, ficamos aqui um pouco desenquadrados. Cada um estava na sua velocidade. É verdade, é verdade, é verdade. Assim Importante é verdade. O importante é que a mensagem já foi passada, já foi deixada em público, e talvez mais tarde quem não pôde assistir a live vai estar a assistir, porque vai ficar gravado no Facebook, não é? Se puderem partilhar no vosso mural das redes sociais, seria útil para que pudesse alcançar e chegar ao topo da cadeia alimentar. Quem sabe chegar ao meu tio Costa, né? A ver se ele faz alguma coisa. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, se não passo aqui a palavra para o Danilo e nós terminamos. Danilo, está contigo então. Força, Danilo. Vou votar contigo. Bom, olha, eu queria vos dizer o seguinte. Pronto, houve aqui bastantes pessoas e organizações que, algumas delas já tinham estado presentes aí na greve em Coimbra, estiveram aqui solidárias connosco, o que é bastante importante. Houve também bastantes pessoas, enquanto esteve aqui a decorrer enquanto está aqui a decorrer esta nossa telegreve, temos estado aqui a receber bastantes mensagens de muitas pessoas que estão solidárias connosco e que, pronto, por vários motivos não puderam estar presentes, mas que demonstraram a sua solidariedade. Estamos a falar de organizações ambientalistas, outros sindicatos diversos. Não vou dizer nomes porque, de facto, nós temos promovido uma política de solidariedade, seja a nível do setor, seja a nível intersetorial. E atenção, isto é muito importante porque, no nosso entender, quanto mais
sinergias houver entre o mundo sindical e também o mundo das organizações, da sociedade civil, mais eficazes são as lutas. Por outro lado, também temos desenvolvido, e com tendência cada vez mais a aumentar, isto também desde o início. Desde o início tivemos sempre uma visão também de luta internacional, ou seja, criar sinergias com outros setores, com outros sindicatos, que inclusive, por exemplo, a nossa petição surgiu de interações com alguns sindicatos no Brasil. Na altura chegámos logo a ir ao Brasil, dois elementos estiveram no Brasil, no sentido porque lá estava muito mais avançado e havia alguma regulamentação. Também já tivemos com trabalhadores e sindicatos espanhóis, ou seja, que são países em que já há uma organização. Embora haja muita precariedade, já estão mais desenvolvidos. E então, isto era só para reforçar, e temos aqui solidariedade internacional e de vários movimentos, era para dizer que não estamos sozinhos, nem vamos estar e vamos continuar sempre juntos. Eu há bocado estava a dizer, disse algumas coisas no sentido de, pronto, que as pessoas normalmente têm tendência às vezes a descredibilizar o nosso setor porque só se lembram dos call centers quando alguém telefona a vender serviços, a propor soluções, mas esquecem-se que na maior parte das vezes são os clientes e utentes que precisam de nós. Ou seja, a maior parte da força de trabalho, não temos dados concretos, mas eu pessoalmente desconfio que cerca de 60% a 70% dos trabalhadores, de um universo de 100 mil trabalhadores, esteja a trabalhar em linhas que são úteis e de apoio à sociedade. Isto é importante. Por outro lado, também é uma profissão bastante exigente. As pessoas, ou seja, é exigente a nível mental. A pessoa implica, por exemplo, perceber um bocado de informática, lidar com várias aplicações, lidar com muita informação, dependendo dos serviços, e depois não é a informação que está estanca, é sempre a informação que está em permanente alteração. E, de facto, com toda a pressão de tempos médios de atendimento, enfim. Pronto, eu gostei de todas as intervenções, isto está a ser bastante, eu diria, maravilhoso, do meu ponto de vista. Acho que o feedback vai ser bastante positivo. De qualquer das formas, houve aqui algumas coisas que eu gostava de dizer. Por exemplo, vocês estão na linha técnica, atualmente é a linha técnica da nós. De qualquer das formas, eu pessoalmente conheço, embora a realidade... Não é linha técnica, não é linha técnica. Não é linha técnica? Não, é linha de fidelização. Pronto. É cobrança de dívida e também a parte de negociação de contrato. Isto é o burnout, porque eu também já estive na linha de fidelização. Já estou todo cara. Pronto, enfim. De qualquer das formas é assim. Já estive na linha técnica, na altura era TVK, atualmente depois passou para a Zona, agora é nós. De qualquer das formas, eu lembro-me dos procedimentos, de alguns e eram bastante minuciosos. Por outro lado, na linha de fidelização, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, do ponto de vista das linhas mais complexas, isto porque implica um conhecimento de várias coisas. Ou seja, por exemplo, às vezes para se resolver, para evitar que um cliente, para que o cliente mantenha-se na empresa, às vezes temos que dominar vários serviços, questões técnicas, enfim, várias soluções. É uma complexidade e lidar com reclamações. Umas coisas que eu também queria dizer. Pronto, há a questão dos layoffs, ou seja, os layoffs há muitas empresas que efetivamente necessitavam de requerer ao layoff, sem dúvida, e acredito que muitas dessas empresas, seja por questões de apoio legal, seja por falta de recursos, não ficaram excluídas desses apoios. Por outro lado, temos aqui empresas que são multinacionais, oferem milhões nos últimos anos, basta olhar para os relatórios de contas, e estão em layoff, ou seja, estão a um oportunismo no sentido de retirar dinheiro do Estado. Do Estado é, de facto, ir aos bolsos de todos nós. Por exemplo, eu estou em layoff na Altice, uma empresa que tem oferido milhões, uma multinacional, certo? O contrato é através da Randstad, outra multinacional, tal como vocês,
que têm oferido milhões e estamos num departamento de telecomunicações que, em tempos de pandemia, não só o volume de comunicações, seja por pessoas que não tinham internet em casa, por causa do teletrabalho, passaram a ter, outras por causa da questão escolar passaram a ter, ou seja, são empresas que, de facto, não só é uma área que não chegaram a perder, digamos que, trabalho e rendimentos, como também, ao longo destes anos, têm oferido milhões. Isto é uma vergonha. Por outro lado, também, é o seguinte, é de relembrar, e eu não me canso de dizer isto, é assim, há aqui uma negligência do Estado, porque é inadmissível Portugal é o terceiro país da União Europeia com maior número de empresas de trabalho temporário. É uma vergonha. E depois, não basta dizer que queremos combater precariedade se, além de não limitarmos, e há várias formas de limitar, há países que estas empresas, que são sanguessugas dos nossos rendimentos e, por conseguinte, de todo o nosso Estado, ou seja, são sanguessugas, basicamente é a relação contratual, são várias administrações a ganharem, e isto não faz sentido nenhum. Por exemplo, 14, 15, 16, 20 anos, 25 anos, através de empresas de trabalho temporário, saltitar de um lado para o outro, não faz sentido nenhum. As pessoas devem estar efetivas através das empresas utilizadoras e temos de deixar destas brincadeiras. E depois, quando eu digo que o Estado, e não estou a falar deste governo nem dos anteriores, estou a falar de todos eles, a verdade é que não só não evitaram a disseminação deste vírus, que as empresas de trabalho temporário são os autênticos vírus, são pandemias, faço o termo, e depois o próprio Estado faz contratos com estas empresas. Eu não me canso de dizer que não faz sentido nenhum. O call center da Segurança Social, do IFP, da Santa Casa de Misericórdia, enfim, estarem, e mesmo até do CEF, ou seja, estes aqui nunca deveriam estar através de empresas de trabalho temporário. Por outro lado, dizer que se quer combater precariedade e não só não limitar, como ainda efetuar contratos destes, isto já para não falar de bolsas de investigação e contratos de estágios miseráveis, enfim. E depois também há um outro problema que é, por exemplo, temos tido vários escândalos financeiros, seja a nível da banca, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, e outros. Mas a verdade é que não só houve investimento para salvarmos bancos, como os call centers, por exemplo, do Novo Banco, da Caixa Geral de Depósitos, estão alocados a empresas de trabalho temporário. Ou seja, isto quer dizer, é insano. Por exemplo, agora está a ocorrer a questão da TAP. Há serviços da TAP que estão através de empresas de trabalho temporário. Ou seja, e depois vamos injetar dinheiro e depois não temos ninguém para administrar lá, para gerir e depois provocar a precariedade. Enfim, isto é uma insatisfação bastante grande e que me faz uma confusão e pronto. Por outro lado, o que eu gostava também de dizer, há a questão da nossa petição que efetivamente foi entregue em 2015, foi discutida no Parlamento, basicamente era suposto até setembro ou outubro termos aqui um resultado sobre a nossa petição, no sentido de estreitar estas diferenças a nível, estas discrepâncias, estes atentados laborais. O próprio governo teve a oportunidade de regulamentar a situação, empurrou com a barriga, como se costuma dizer, e até hoje, a verdade, não temos qualquer regulamentação. Não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de desconhecimento, foi simplesmente porque não o quiseram fazer. Não o quiseram fazer no anterior governo, e agora não temos nada. De qualquer das formas, o que eu também gostava de dizer é com bastante orgulho que vos vejo a lutar de forma acompanhada, e vocês são exemplo do sindicato que nós defendemos desde o início, são sócios, há delegados, estão auto-organizados, o que é bastante positivo. Nós não queremos sócios só para pagar a cota e ficarem de braços cruzados. É exemplo disso a comissão que vocês criaram. Depois também é importante, e acima de tudo, a democracia. Por exemplo, a direção do sindicato é apenas um veículo. Quem dita as regras da luta é quem está no terreno. E quem está no terreno são vocês, e eu acredito que este será um exemplo que esperemos, e já aconteceu em outros call centers, algumas situações equiparadas, mas espero que sirva de exemplo para todas as futuras lutas e pronto, e
e vamos em frente. E para finalizar, a questão do teletrabalho, efetivamente, foi aplicado em vários call centers, mas posso-vos dizer que eu também estou a trabalhar noutra empresa, que é a Conecta, para um serviço que é do Santander, e eu não estou em teletrabalho. Aquele departamento nunca passou integralmente para teletrabalho. Houve efetivamente 1/3 das pessoas que ficou em teletrabalho. Houve repartição de pessoas para outros espaços, mas a verdade é que, mesmo durante o tempo em que o teletrabalho era automaticamente obrigatório, foi uma empresa que nunca aplicou. E não aplicou porque não quis. E pronto, vamos continuar a lutar com as diversas ferramentas que temos. Eu volto a frisar que é o seguinte: como já foi dito, não estamos a pedir nada, estamos a exigir. Isto é uma responsabilidade de todos nós, enquanto trabalhadores e também utilizadores. Os utilizadores, estamos a falar de clientes finais e utentes, porque é um flagelo. Não faz sentido nenhum estarmos a receber ordenados mínimos, os administradores ganharem milhões, distribuírem pelos acionistas e não tens progressão salarial, não tens carreira, não tens nada, ficas uma vida toda a ganhar o ordenado mínimo. Uma pessoa que entra hoje ganha mesmo que tu, e pronto, e isto é mau para todos nós, enquanto sociedade. E, por outro lado, descontamos pouco para a segurança social, descontamos pouco nos impostos, porque ganhamos pouco, e os lucros vão para as administrações, que às vezes têm offshores no estrangeiro, têm os seus esquemas fiscais, as suas engenharias contabilísticas para pagar o mínimo, e, ao fim e ao cabo, é um roubo ao Estado, mas com conivência do próprio Estado. Pronto, para finalizar, e só gostaria de dizer aqui mais uma coisa, que é, nós fazemos parte de uma campanha, entre outros projetos, que é em campanha Empregos para o Clima. No meio desta questão da pandemia, acho que um ponto positivo que eu vejo tem a ver com as questões climáticas. Houve, de facto, uma redução bastante acentuada dos gases de efeito de estufa. Eu convido a todas as organizações a conhecer a campanha Empregos para o Clima, que sim apresenta também propostas concretas, porque diziam muitas vezes que era uma utopia converter uma fábrica que produzia produtos poluentes para não poluentes. A verdade é que houve, durante esta situação, e está a ocorrer, fábricas que produziam, às vezes, materiais não úteis para a sociedade, ou seja, e passaram a produzir coisas não poluentes, úteis para a sociedade. E eu desafio a todas as organizações que queiram fazer uma luta intersetorial, uma luta global, que conheçam a campanha Empregos para o Clima, uma campanha internacional, e que adiram à mesma. E agora já me estou a esticar bastante. Eu não resisto, Manel, uma vez que fazes anos, isto não é para ti, isto é para nós. Basicamente, eu ainda não abri. Nós temos tido, esta é a terceira oferta, esta é a terceira prenda que tivemos. Já tivemos aqui outras ofertas. Esta aqui é de uma amiga minha e que simpatizou connosco, aceitou um desafio e ofereceu uma prenda ao sindicato. Ela é Maria Manuela Manteigas e eu ainda não abri. Eu disse que ia abrir em direto com ela, mas por portas e travessas isto demorou bastante tempo, e então vai ser aqui uma prenda. Não fiques escorado, Manel, que isto não é só para ti. Tu fazes anos, parabéns, mas isto é para o sindicato. Ai, caramba. Olha, Manel, eu não tinha aberto isto mesmo. Então, vejam lá se bem. Isto é para boa fixe. Mete mais direto para a câmara. Isto foi aqui inspirado, este desenho, na calçada portuguesa. Pensei que era para dizer que partíamos a loiça. Parece assim uma loiça partida. Sim, pronto. Também da fixe. Inspirado na calçada portuguesa. Vamos ter aqui um quadro. Também boa. A Catarina Lopes fez-nos um desenho aqui há uns tempos, no dia de aniversário do sindicato, da questão do reivindicativo, ou seja,
Artes logadas, artes reivindicativas, arte também é uma forma de luta e nós vamos com tudo, temos que utilizar todas as nossas ferramentas. E pessoal, estamos fortes, vamos vencer tudo, luta constante. A luta é alegria, como diziam os outros. É isso, força pessoal. Danilo, estás na Suíça, não é? Esgotei o meu TMA. Não, estás na Suíça, que eu estou a ver o horário lá atrás já avançado 1 hora. É lá. Vamos terminar com o Nelson. Nelson vai. Já passamos o tempo, mas o Nelson quer deixar-nos aqui uma palavra final, muito rapidamente. Nelson? Nelson foi para a Suíça. Está com vergonha. Foi para a Suíça, sim. Já está. Não há muito que eu possa dizer a mais, porque tivemos efetivamente palavras tanto pelos trabalhadores como por alguns dos convidados associados do STCC e em grupos associados também às lutas intersetoriais do próprio STCC. Relativamente ao projeto de hoje e de ontem, queimamos uma etapa hoje, que será, portanto, muito importante na nossa luta daqui para a frente, porque, dada a questão da pandemia, havia sempre a tendência para haver maior receio ou menos luta ou menos capacidade de dar resposta a estas dificuldades que nós levamos à empresa e que ainda não tem resposta que nós queremos. No entanto, já temos também os próximos passos planeados. Nesse caso em concreto, já estão também selecionadas as pessoas e também já fizemos grande parte dos preparativos ontem, na reunião que tivemos. Assim sendo, da minha parte, futuramente irei comunicar com todos os aqui presentes e também com todos aqueles que nos possam estar a ver e que façam também parte deste nosso projeto para nós conseguirmos então passar às próximas etapas que creio que vocês já sabem quais serão, mas de qualquer modo vamos então devagar e depois partilhando consoante elas forem sendo feitas. Eliseu, tu andaste aí a dar a palavra a toda a gente, não queres dizer nada? Agora no fim? Não, eu acabei por dizer muita coisa, pá. É verdade, na verdade, só queria agradecer o pessoal que está presente, mesmo que não tenham falado, só a presença deles aqui já faz moça. É verdade. Bom, nesse então, caso, não sei se terminaste... Acho que foi excelente. Nem a Carrilho falou, é de admirar. Ela está doente, pá. Estás com saudades minhas, Peralta. Só aproveitar a greve para descansar a voz. Só aproveitar a greve para descansar a voz. Já disse tudo. Eu espero é que as pessoas não se esqueçam daquilo que estamos a fazer. Tenho pena que não sejamos mais neste momento, porque cada um sabe si, como eu já disse anteriormente, mas não vamos esquecer isto e é mesmo para avançar. Isso é começar a tratar das coisas, o que é necessário, o que for preciso, porque já chega. Não é fazendo nenhum trocadilho com o outro, mas já chega. Sim, sim. Vamos vencer. Vamos vencer e, sobretudo, vocês vão vencer. E só outra coisita. Então, eu estou com o Eliseu e que eu sou Peralta, que gosta de vez em quando mandar os seus bitites, que seja como ao Liverpool, que seja só aos 30 anos. Está bem, Peralta? Isso foi por aquilo que me mandaste ontem. Epá, vamos ser o campeão do Covid, atenção. Vá. Não sei se tem mais pessoas, nós estaremos a terminar agora ou querem, entretanto, terminamos o online e se quiserem ficar aqui mais um pouco, não sei. É isso, acho que sim. Pronto, então para terminar o online, quero agradecer a todos que estiveram a assistir o em direto. Espero que de alguma forma façam e divulguem a mensagem, que possa atingir quem tem que atingir, que possamos de alguma forma mover os fundamentos desses barões da indústria serviçal e escrava, né, do século XXI. Esperemos de que, no caso, venhamos a ser livres de facto. Agradeço a presença de todos que estão também aqui nesse momento e muito obrigado pela oportunidade que me deram aqui de participar como moderador.
Muito obrigado. Excelente, excelente. Tiveste maravilha. Obrigado nós, pessoal. Autógrafo, Eliseu, autógrafo. Já estamos Relações fora, públicas do sindicato. Vais tirar o lugar ao Danilo. Eu, se fosse a parte do Danilo e do Manel, acho que fazia um contrato de exclusividade com o Eliseu e depois pedir mesmo ali uma indenização no porta-voz. Não. Aqui é luta contra os escravos. É já a seguir. É luta para a libertação dos escravos, pá. Não é revolução dos escravos, não. Revolução dos escravos. E é isso. E vamos temos passos delineados e a luta vai continuar e estou certo que vamos obter resultados. Vamos nos próximos dias, estou convencido, ter algum resultado destes 2 dias de greve e mais cedo ou mais tarde vamos ter o resultado da luta que estamos a fazer. Certo? Continuamos em contacto, pessoal. Unidos. Muito obrigado então a todos. Obrigado nós. Força aí, malta.